Aqui a gente está começando a primeira live do Papai Atípico, com live e uma gravação de podcast sobre alguns temas de informação para mim, para vocês e para todo mundo que está acompanhando. Hoje a gente vai falar de cuidados bucais para PCDs e eu tenho aqui um convidado, o Artêmio, que é especialista em odontologia para pessoas com deficiências especiais. Então, gostaria que o Artêmio pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal. Muito bem. Então, eu sou Artêmio, moro em Curitiba, trabalho com pessoas com deficiência desde 1994, faz mais de 26 anos que trabalho dentro da Paz de São José dos Pinhais, e faço também, dentro do SUS, né, o atendimento no Centro de Especialidade Odontológica, né, de São José dos Pinhais e Araucária, que são 2 municípios aqui da região metropolitana. Depois a gente entra um pouco em detalhes sobre como funciona, né, o atendimento odontológico. Daí eu sou dentista desde 1990, né, formado na Universidade Federal do Paraná. Comecei o atendimento na APAI, em São José dos Pinhais, sem ter grande formação específica na área, né? Surgiu essa oportunidade, o gestor municipal me chamou, olha, você não quer trabalhar lá, estava vaga a cadeira, não. Na verdade, eu fui o primeiro dentista a trabalhar lá e, portanto, o único. Até agora estou lá. Quer dizer, teve outros que trabalharam junto, né, na mesma, mas assim, então eu estou lá desde que abriu esse atendimento. Aí, logicamente, que no começo tudo é uma incerteza. Você, na hora, você fala assim, meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta disso aí, né? Mas fui indo, me apaixonei e estou lá até hoje. Né? Daí eu fiz aperfeiçoamento aqui em Curitiba, né, um tempo, e depois, aí com a implantação do CELS e tal, eu fui para a especialização, né. Até isso é uma explicação, talvez, que acho que está na pauta, na sequência, porque a nossa especialidade, né, depois vocês vão ver, se vocês conseguem ver aqui, ó, vocês querem falar de odontologia para pacientes com necessidades especiais. 800 páginas, quer dizer, é pouca coisa. Entendeu? Essa mulher é de São Paulo, né? A BAG, né? Ela publicou. O que eu queria dizer é o seguinte: a questão da nomenclatura, né? A gente hoje se refere ao paciente a pessoa com deficiência como PCD, pessoa com deficiência. E na odontologia se usa o termo odontologia para pacientes com necessidades especiais, que já foi uma terminologia usada para as pessoas com deficiência, as pessoas com necessidades especiais, pessoas especiais, foi lá atrás, excepcionais, assim, né? Tanto a PAI tem esse termo até hoje na nomenclatura dele. Aí vem aquela questão que o Guilherme colocou, que, na verdade, a odontologia não vai mudar a nomenclatura da especialidade, porque o PCD é uma das atenções, é um dos motivos de atenção da nossa especialidade, mas tem outros. Por exemplo, só vou citar um exemplo, a gestante, ela é uma paciente que exige alguma atenção especial enquanto ela é gestante, né? O paciente que é diabético, ele na odontologia ele precisa ser tratado de acordo com essa deficiência que ele tem nesse momento. E assim vai, o hipertenso, o paciente oncológico e assim vai. Então, na verdade, eu pessoalmente, dentro do meu trabalho, eu atendo pessoas com deficiência, certo? Eu trabalho dentro de instituições e muito mais do que essas outras especialidades. Mas a especialidade da odontologia também abrange essas pessoas, que não só o paciente ou a pessoa com deficiência. Então, voltando à minha apresentação, só colocando isso, eu moro em Curitiba, sou casado, tenho 3 filhos, né, e a Letícia, a minha mais velha, que foi o motivo que nos pôs em contato com o Guilherme. Eles fizeram lá atrás um curso de espanhol, me parece. E nessa época, acho que a Letícia comentou que eu atuo nessa área e sou bastante feliz de fazer isso. E para acompanhar aqui nessa conversa que a gente vai ter com o Artêmio, eu tenho a Thaís, que ela administra o perfil do Diário de um Especial no Instagram.
Ela é filha do quarto tema do podcast, que é o Valmir. Então, Thaís, se apresente um pouquinho pra gente. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Thaís, sou a irmã do Paulo César, do perfil Diário de Especial, e nós dois somos filhos do Valmir, que o Guilherme convidou para participar do podcast O Que Me Falta, e aí veio o convite para participar dessa live sobre saúde bucal, que é um dos assuntos que a minha família tem bastante dificuldade quando precisa levar o meu irmão num dentista, a questão da saúde bucal e encontrar especialistas especialistas que tratam pessoas com deficiência. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. E o Fabiano, o nosso último convidado aqui, que está participando com a gente, que foi o tema do sexto e último episódio do podcast. Fabiano. Sou Fabiano, eu sou o pai de Giovana, uma mocinha hoje de 7 anos de idade. Ela tem a síndrome de Wolff-Rishorn, é uma síndrome super rara, é uma a cada 50 mil pessoas nascidas e diagnosticadas que tem essa síndrome. Então, por ser tão pouco estudada, nós temos poucas publicações, poucos estudos, e como a gente mora no interior da Bahia, aqui em Vitória da Conquista, então a gente está distante, né, de um centro como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Curitiba, que a gente tenha contato com pessoas que pudessem nos ajudar, né? Isso mais no início. Depois a gente vai conhecendo outras pessoas. Entre esses temas também foi digamos, um problema, mas a gente tinha muitas dúvidas, temos ainda muitas dúvidas em relação à saúde bucal. Assim, Giovana, ela demorou a crescer os dentes, ela com 1 ano e 6 meses para começar a crescer os dentes, tanto que a gente brincava que ela não era sorridente, ela era sorri-gengiva, porque ela ria pra caramba, dava muito sorriso, mas não tinha os dentes, né? Então ela não era sorridente, era sorri-gengiva. A gente apelidou, era super carinhoso, mas 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e meio que começaram a crescer os dentes. Aí foram muitas dúvidas nesse período. Então a gente foi lendo uma coisa, lendo outra. A gente deu uma sorte de também ter ter encontrado uma dentista que é especialista, a doutora Alessandra, que ela é especialista em pessoas com deficiência também. Então, desde que começou a atender Giovana, está até hoje. Então, é uma sorte também, porque é meio que loteria, né? Daqui a pouco você não tem, ou então tem na cidade, mas você não conhece. Foi uma indicação, a pessoa passou para outra, a gente conseguiu essa pessoa. Mas é isso, o bate-papo hoje vai ser proveitoso demais para a gente aqui também. Beleza, obrigado, Fabiano. Então, o Dr. Artemio ali já até comentou um pouquinho sobre a questão da terminologia especial, né? Isso era uma coisa que eu também desconhecia quando eu li a primeira vez. Ele que me explicou, eu fui correr atrás realmente para ver. E se usa o termo especial com o intuito de que são pessoas que demandam uma necessidade diferente do que é o habitual. E nesse especial engloba, inclusive, como ele comentou, de uma gestante, uma pessoa que sofreu algum acidente, está usando aquele colar cervical, ele precisa de um cuidado todo pensado para ele. Tem pessoas com diabetes, né, que demandam um cuidado muito, muito especial nesse sentido, né? Especial no sentido de que é diferente e que tem que ter tem que pensar como vai ser o tratamento dessa pessoa. Tô certo, Artemio? Logicamente, tem algumas peculiaridades, algumas particularidades que tem que estudar, né? E você também não sabe tudo, veja, quando eu coloco uma síndrome, quando um especialista sabe todas as indicações e todas as síndromes, né? Então, quando aparece, você também vai estudar, vai ver qual é o quadro. Estão me ouvindo bem, não? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, sim. É que a Letícia achou que eu não estava certo aí o som. O seu áudio está picando um pouquinho. Talvez fosse melhor desligar o fone? Não, pode, acho que... Quer tentar sem fone? Vamos tentar sem fone como fica. Então, o que eu ia dizendo, quando surge, de repente, uma
Agora melhorou? Nossa, sim. Melhorou, sim. Desculpa, então, antes. Não tem problema. Então quando surge assim uma síndrome diferente que a gente também não viu, a gente vai estudar, vai entender, vai conversar com a família que já está estudando também o caso, quais são as implicações sistêmicas, né, em relação ao organismo, que medicações que ela toma, e assim vai. Quer dizer, então, na verdade, o que muda muito não é o procedimento, não é a prevenção. A prevenção das principais doenças, como a cárie, as doenças da gengiva, são as mesmas, as maloclusões, né? É a mesma coisa, só que muda o enfoque, muda a abordagem, muda o estudo que a gente tem que fazer em cima desses casos, não é? E lógico que, por exemplo, depois a Thaís provavelmente vai falar do seu irmão, né? Seu irmão que é um... Isso, meu irmão. Tem a questão, aí, logicamente, se for paralisia cerebral, tem uma questão de postura, que é um pouco mais complicado, mas depois a gente vai conversar sobre isso também. Mas é isso aí. Então, eu achei curioso trazer um pouco essa questão, porque a especialidade dele é em necessidades especiais. Achei legal a gente explicar o que seria necessidades especiais, que não é só relacionado a pessoas com deficiência, mas são pessoas que têm alguma questão que demandam um cuidado diferente ali na parte. Até porque, o Guilherme, agora Isso. também mudou, né? Não se usa mais o PNE, se usa agora o PCD. Então é Uhum. bem legal deixar isso claro e explicadinho para as pessoas entenderem. Por Sim. isso que eu expliquei para você, tipo, que deixei isso ressaltado, que a nomenclatura das pessoas, da medicina, não usa mais o PNE, né? Uhum. Mas a odontologia vai usar, porque envolve essas outras categorias, né, de pessoas, entende? Eu até fiquei, outro dia fiquei pensando, poxa vida, agora a minha especialidade precisava me emitir um outro diploma me dando... Não é isso, né? Depois, até eu fui entender, daí eu li uns artigos novos agora que falam, não, como a gente, na verdade, atende gente que também que não é deficiente, então a nomenclatura ela está correta, ela está certa. Logicamente que as pessoas com deficiência são provavelmente as primeiras a estarem, né, nesse atendimento, né? Principalmente no setor público, como a gente vai ver mais adiante. Bom, dando sequência aqui, então, bom, agora entrando aqui na questão dos cuidados odontológicos mesmo, quando deve começar a higiene bucal de uma pessoa, Artemio, de uma criança, independente se ela tem alguma condição ou não, mas principalmente nas crianças que têm alguma condição? Assim, no nível ideal, né? Na verdade, a intervenção odontológica começaria na gestação, né? Com orientações já à mãe, né? Com relação à dieta, com relação a uma série de coisas, entendeu? Então, inclusive hoje, né? Se você for olhar na atenção básica onde funciona bem o sistema de estratégia de saúde da família, se dá uma atenção muito grande ao atendimento odontológico, o acompanhamento odontológico das gestantes, né? Porque tem toda uma influência, né? Inclusive do que a mãe come com aquilo que a criança depois vai comer, entendeu? Vai ter preferência, né, com relação às questões de doces, etc. Mas, basicamente, né, esse acompanhamento, então, ele começa na gestante e deve se iniciar no mundo ideal, eu sempre digo, quando a mãe for na primeira consulta ou na primeira vacina que ela aparecesse num sistema na atenção básica de saúde, ou primária de saúde, ela deveria ser incluída na atenção odontológica também, né? Para receber orientações, neste primeiro momento, sobre a saúde bucal da criança. Não tem, logicamente, grandes coisas a fazer, a não ser que se faz já uma higiene bucal, mesmo daquela criança que ainda não tem nenhum dente, né? A orientação é que se use, por exemplo, uma gaze ou uma fralda bem limpinha, que se pode molhar até numa aguinha, e faz a limpeza da região do rebordo, onde depois vão nascer os dentes, da língua e tal.
são algumas funções. Primeiro que você controla, com essa atitude, você controla a flora bucal, que, na verdade, a gente sabe que todos nós temos, tanto na pele quanto na boca, uma flora que convive conosco. E mesmo a gente escovando os dentes, a gente tem bactérias lá que estão em simbiose com a gente, não tem problema nenhum. Mas, fazendo essa higienização, já desde o começo, a gente faz um controle disso, não deixa proliferar bactérias que depois podem ser nocivas. Ou então, a gente sempre diga que, na verdade, a boca é a porta de entrada de todo o tubo digestivo, né? Então, se houver bactérias, depois elas serão deglutidas e vão para o sistema. E, além disso, né, além da questão de higiene, de limpeza, tem a função de você estar manipulando, de você estar mexendo neste ambiente. Por quê? Eu sempre digo o seguinte, poxa, a criança, o Fabiano falou que a Giovana, né, teve dente com 1 ano e 6 meses. Ou seja, em 1 ano e 6 meses a gente não mexe, não faz nada. Aí nasce dente, você acha que ela vai gostar que você mexa? Não. Então você vai criando um hábito já, um hábito de que aquela área é uma área que os pais vão precisar intervir, vão precisar manipular e fazer essa higiene. Então não fica uma coisa tão estranha. Quer dizer, primeiro que o nascimento, o surgimento dos dentes, muitas vezes ele gera um certo, depois a gente pode falar isso também, gera um certo desconforto, né? Porque é um processo inflamatório. A erupção, o surgimento, o irrompimento do dente na boca, ele é inflamatório. Às vezes os molarzinhos lá atrás são dentes maiores e vêm 8 dentes mais ou menos simultâneos, em alguns casos, e isso pode até dar febre, não é? Então já é um incômodozinho, daí aí você vai mexer, daí não, né? Aí eles vão achar ruim daí, entendeu? Então por isso que tem que então, na verdade, como eu digo, começa na gestação, o mundo ideal, mas nós estamos falando agora desse pode falar. Esse hábito que você comentou sobre fazer essa limpeza na gengiva ajuda e alivia um pouco a dor que a criança possa sentir com o nascimento do dente ou não? Olha, na verdade, é pouco provável que ajude, né? Não creio, porque na verdade é uma estimulação, talvez facilite o nascimento. Porque assim, não sei se vocês já conhecem, também existe lá uma escovinha que é uma dedeira, né? Que você veste no dedo. E essa também é uma escova para se usar antes de ter dente, né? Ou então na região que não tem dente, pode ser na língua, porque ela realmente dá uma sensação agradável, né? Mas assim, de facilitar, não muito, mas fatalmente isso vai interferir no sentido de que você já está fazendo isso o tempo todo, né? Entendeu? Estimulando essa área ali. O que mais? Certo. Deixa eu estar desativando aqui o microfone para conseguir falar. Com a Giovana, a gente fez esse processo também. Quando eu ainda estava com a sorri gengiva dela, a gente passava, né, o paninho, teve a época da dedeira, agora ela usa escova de dentes, e a gente, foi o que o senhor falou, assim, no mundo perfeito a gente faria desde o começo todo o processo, só que a gente, com 6 meses mais ou menos, a gente foi naquele centrinho, né, que é o Centro Irmandúcia aqui em Salvador, e fez uma análise e tudo. Até vou entrar depois em outro tema, que Nana, ela teve a fenda palatina. Ela chegou a fazer também o fechamento, né? Fez uma cirurgia, depois vou falar posteriormente, mas a questão agora é sobre os cuidados, né? Então, quando ela já tinha os dentes, a gente já escovava, não como deveria, mas já escovava tudo, e quer ver? Anotei aqui, com pouco mais de 2 anos, foi que a gente percebeu num dentinho tinha uma manchinha preta. Aí foi que acionou o alerta. Vamos pro dentista. Foi que a gente foi, correu à procura do dentista e tudo. A gente achou a doutora Alessandra. Ainda bem que era só uma sujeira. Mas, assim, foi essa sujeirinha que levou a gente a correr atrás e fazer todo o procedimento. Poderia ter sido antes? Sim, claro. Seria bem melhor. Mas, assim, foi bom porque a gente encontrou com ela, agora mesmo, em época de quarentena, pandemia, para não levar ela até o consultório, a dentista veio até aqui em casa, fez a limpeza, aí em um outro dia ela fez a aplicação de flúor, está descendo, percebeu que ela estava babando muito, a gente poderia ser uma questão neurológica, poderia ser uma questão de dor,
quando foi perceber, eram os dentes do fundo que estão nascendo. Então, realmente é muito importante ter esse contato direto e, assim, a cada 4 meses a gente faz limpeza dos dentinhos dela. Então, é importante manter esse padrão de atendimento, de acontecimento junto com o dentista. Que idade ela tem? 7 anos. Aqui em casa, os meus pais também têm uns cuidados com o meu irmão, com o Paulo César. O Paulo César já é adulto, ele tem 34 anos. Todos os dias escova os dentes dele. Minha mãe também passa um enxaguante bucal depois no final. E de torno de 6 em 6 meses ele visita o dentista. 6 em 6, às vezes uma vez por ano, mas geralmente é de 6 em 6 meses que ele vai. Certo. Tem outra questão que eu lembrei, doutor. A gente, até uma dúvida também, pode ser uma dúvida geral, a questão da pasta de dente. A gente tem uma pasta de dente com flúor ou sem flúor, porque Giovana, ela não cospe, né? Ela não, depois de escovar o dentinho, ela não cospe, então ela engole aquele líquido, né? Aí a escovação dela, a gente faz uma vez no dia, pelo menos 2 vezes no dia, né? Assim, de manhã e à noite antes de dormir. Uma vez com flúor e outra vez sem flúor. Então, acho que não sei, seria uma boa dica para quem está nos assistindo. Esse assunto bom. Isso dá uma aula inteira, só o flúor dá uma aula inteira. A gente volta nessa questão do flúor lá para o finalzinho, quando a gente for resolver, dar dicas e resolver as perguntas responder, né? Se quiser, eu respondo aí. Não, vamos deixar isso lá para o final, quando a gente vai responder. É importante, fala da pasta porque o doutor falou comigo em um outro momento, e realmente é muito importante. Eu ia puxar isso lá no final, porque é uma coisa muito importante mesmo. É importante mesmo, para nós é importante. Trazendo para o universo da deficiência, né? A gente tem muito dos cuidados bucais ser muito preventivo de doenças futuras, porque acontece que o tratamento dessas pessoas é um pouco mais difícil, porque muitas delas não contribuem muito para você poder ter esse tratamento, né? Eu queria puxar uma coisa aqui, doutor, para falar algumas características odontológicas de PCDs, porque uma coisa que o senhor comentou comigo antes da gente conversar aqui é a questão dos remédios e dos efeitos colaterais dos remédios na boca, né? E quando o senhor falou, eu notei que a Dora ela tem a gengiva um pouco inchada por conta disso. Alguns efeitos colaterais de remédio e algumas questões como o bruxismo, o achatamento dos dentes, que são casos muito comuns de pessoas com alguma questão neurológica. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas questões. Bom, na verdade, assim, podemos, de repente, comentar as principais ocorrências que acontecem, né, com qualquer pessoa, mas também com a pessoa com deficiência, né? Então, a primeira coisa, eu não sei se eu acho que está ali, mas está nessa pauta também, que é a questão da cárie, né? Logicamente, quando a gente fala de odontologia, fala de prevenção, a primeira coisa, principalmente na infância, de fato, é a coisa mais importante, é evitar a cárie, não é? Porque ela é a que tem maior prevalência e a criança tem uma suscetibilidade, principalmente quando os dentes irrompem, quando eles nascem, eles ainda têm um nível de calcificação baixo. Então, se o ambiente for favorável, a cárie se desenvolve muito rápido. Eu vivo um mundo, por exemplo, que eu trabalho no mesmo serviço há muito tempo, então os pacientes que a gente acompanha, logicamente que a gente também depende muito do trabalho dos pais, dos cuidadores, né? Porque vocês falaram aí da frequência com que vocês levam as pessoas com deficiência ao dentista, 3 meses, 4 meses, 6 meses ou até 1 ano. E, lógico, isso tudo a gente também avalia, a gente consegue avaliar um grau de risco que cada um tem. O risco é avaliado assim, na questão de como está sendo cuidado no momento e do que já aconteceu, da história de cáries que a criança já teve, né? Então, a gente avalia muito esse risco. Mas eu vivo numa situação em que a condição odontológica da maioria das crianças é excelente. Excelente. Por quê? Eu trabalho dentro de uma instituição em que, na média, eu atendo eles 4 vezes ao ano, então, todos, 100%, então, eles vão de 3 em 3 meses, na média, né? Tem uns que vão toda semana, porque daí a gente tem uma questão familiar, você simplesmente, por questões sociais, que isso
no serviço público a gente vê demais, né, que educação e às vezes condições mesmo em casa de não se poder fazer uma escovação, um cuidado como deveria ser. E daí a situação é preocupante, então a gente intervém. Eu estou muito preocupado agora porque, né, nós estamos desde março sem ver as crianças, né? Só estou indo, eu vou, não parei nenhum dia, né, de estar lá indo lá, mas atendendo emergência, né? Realmente reduzimos em função da pandemia, até para as pessoas não ficarem se deslocando, as aulas não estão acontecendo, então se deslocam para o serviço aqueles que realmente estão com alguma necessidade imediata. Então a CARI é assim, é o que a gente que é o mais crítico, assim, né? Então, mas é uma situação fácil. Eu sempre digo, com um pouquinho de informação, com um pouquinho de cuidado, é um problema que se resolve. A cárie, na verdade, é uma doença que afeta, que ataca o dente, né? A estrutura dentária. E ela depende de algumas coisas. Ela depende de placa bacteriana. Tem que ter placa bacteriana. Não é? A placa bacteriana ela se consolida sobre o dente depois de 12 horas. 12, um pouquinho mais até. Ela se consolida a ponto de utilizar a alimentação mais doce que a gente dê para a criança, ou o açúcar de qualquer forma que entre na boca da criança. Então, essa placa bacteriana se alimenta e o resultado é um ácido. Então, e esse ácido é que vai dissolvendo a estrutura dentária do esmalte. Então a cárie ela é simples, né? Se você considerar assim, você tem que ter dente, tem que ter placa bacteriana e tem que ter açúcar. Mas açúcar a gente vai ter. Dificilmente você vai ter uma alimentação isenta de açúcar. Se você der um leite, mesmo que você não dê açúcar, ele tem lactose, que é um açúcar. Se der uma fruta, ele tem frutose e assim vai, né? Lógico que tem a sacarose, que é muito mais, potencialmente mais cariogênica do que os outros açúcares, né? Então, mas eu sempre digo, a melhor forma que nós temos para combater a cárie é controlando placa bacteriana. Eu sempre digo, se a criança for dormir, que o meu drama é sempre, eu digo, que é a noite. Por quê? Em primeiro lugar, eles dormem bastante, né? A criança dorme bastante. Então, se você pensar que a criança vai deitar lá 8, 9 da noite, vai acordar 8 horas da manhã, vai dormir 12 horas. Se nesse meio tempo, tá, aquele meio bucal, com placa bacteriana e resto de leite que ela mamou para dormir ou mamou dormindo, é um prato cheio para dar cárie. Não tem jeito, vai dar cárie. Agora, lógico, tem coisas que a gente controla, tem coisas que não. Tem a alimentação, a gente pode ir acostumando, mas eu sei que com o PCD a coisa sempre é um pouco mais complicada. Mas então, elimina a placa bacteriana. A gente é perfeito na escovação? Não é, né? Então, por isso que eu digo, então, tem que ser 3 vezes, né? Porque, pelo menos, daí você pensa que uma vez vai sair bom, né? Ou, pelo menos, o resultado pode falar. E quando é criança ou adulto que não se alimenta pela boca, mesmo assim, existe a possibilidade da cárie aparecer? Não, esse é uma boa pergunta, na verdade, não. Porque não tem um componente daquilo que a gente precisa para ter cárie, não tem os açúcares, lógico, se não vier nada, né? Se não se der nada pela boca, o paciente com gastrotomia, normalmente ele não tem cárie. Só que, aí vem outra questão, então não precisa escovar. Precisa porque quem tem, não sei se algum de vocês já teve, eles desenvolvem a placa bacteriana, a bactéria continua lá, ela continua se desenvolvendo e ela forma, com os minerais que a gente tem da saliva, ela forma placas de tártaro que chegam a esconder totalmente o dente. E é um tártaro, é um cálculo extremamente difícil de ser removido. Isso acontece com o meu irmão. O meu irmão, ele tem a GTT, ele não se alimenta pela boca, e, nossa, ele tem muito tártaro, muito. Porque aí eu até não sei exatamente o porquê, mas é potencializado, é muito maior.
E é difícil, porque o cálculo normal, vamos dizer, aquele que até, né, que as pessoas desenvolvem, a gente como dentista vai lá e destaca, ele sai em bloco, né? Esse não, esse vai esfarelando, você vai, cara, é bem trabalhoso no sentido de se remover. Não que tenha grande implicação na saúde imediata do dente. Lógico, no longo prazo, ele vai dar uma coisa que chama-se periodontite, que pode levar à perda do dente por perda óssea. Mas esse cálculo, além de ser ruim de tirar, ele não é estético, não fica bonito, ele também tem um odor bem desagradável, então acaba dando halitose, dando mau hálito na pessoa, entendeu? Então, por isso que tem que tirar, ou, em primeiro lugar, tem que tentar evitar, é difícil, mas fazer a escovação bem feitinha. Nessa isso semana não tá ligado mesmo... com remédio? Ops. Não, pode falar, Thaís, que é isso? Isso está ligado com alguma coisa com a medicação ou também não tem nada a ver? Possivelmente, sim, por essa concentração de minerais, né, na saliva, né? Possivelmente vem da medicação, mas porque assim, como é que forma o tártaro, né? O tártaro é um termo comum, a gente chama de cálculo salivar, né? É assim, então, forma-se sobre a superfície do dente a placa bacteriana, e essa placa bacteriana serve de matriz, porque a gente tem na boca diversas glândulas salivares, né? E a gente tem uma bem grande, que é debaixo da língua, sublingual. E por isso que normalmente forma tártaro mais nessa região antero-inferior, porque sai uma grande quantidade de saliva, ela sai de dentro da glândula e quando ela vem carregada desses sais minerais, flúor, cálcio, fósforo, potássio, um monte desses minerais. Aí esses minerais é que depositam sobre a matriz que a placa bacteriana fez e vai depositando. Aí o dente é liso. A partir do momento que começou a formação do tártaro, do cálculo, ele não é mais liso, ele é rugoso. Então, ou seja, aí sim vai piorando cada dia mais, entendeu? Então, porque a lisura do dente ainda dificulta um pouco, apesar de que a placa consegue aderir ao dente, mesmo o dente liso. A placa bacteriana, a da cárie, que depois vai, na verdade, nesse caso, ela é culpada de outra coisa, não da cárie. Então, mas essa semana... Pode falar. Tá. Essa semana passada, teve atendimento com o Giovanna aqui em casa. A gente usou o cadeirão de alimentação como um substituto à cadeira, né, de dentista, e usou é um produto rosado que passa nos dentes que aparecem, né, dá para ver as placas, tudo. Aí foi a partir da visualização delas foi que começou a fazer toda a limpeza. Isso facilita bastante. Tinha bastante. A gente nem percebe, né, quando só escova os dentes, a gente não percebe, porque tá branquinho, você não vê. Agora, quando coloca aquele produto rosa, a gente viu que tinha vários, assim. E aí fez toda a limpeza e tal. Acho super importante fazer essa limpeza, fazer essa visita, com certeza. Ele na verdade, o produto do corante, ele é interessante, porque realmente a placa bacteriana, principalmente na fase inicial, ela é totalmente invisível. Então, mas ele é um referencial, inclusive ele é muito usado nos adolescentes, nas crianças, para orientar, porque no começo, né, até a gente desenvolver uma boa autonomia de escovação, a gente brinca um pouquinho para cada lado, não tem uma técnica, né, porque na verdade a escovação ela exige uma técnica, né? A gente sempre fala, se a gente fizer pincelar um pouquinho para cada lado, fatalmente em algum lugar vai sobrar a placa bacteriana. E outra, além da escovação, né? Quer dizer, a escovação ela só é completa com fio dental. Por quê? Porque, na verdade, se você pensar, o teu dente tem 5 lados. Você vai escovar por dentro, por fora e por cima. E entre um e o outro? A escova não entra. Molar, gigante, um dente não entra. Então, quem vai remover aquela placa bacteriana é o fio dental. Entendeu? Porque a placa, as bactérias Fio dental é difícil, hein? É isso que eu ia falar. Estou complicando a vida de vocês, né? Tem um fio dental até que é um estilinguezinho, né? Que tem. Exato. Aí tentou usar, mas é bem complicado. Porque daí falou aí, Giovanna, ela tem uma força assim nessa hora, pega a mão da gente e puxa. Na hora de escovar o dente, a gente tem que segurar a mãozinha dela, sabe? Até ela tem aceitado ultimamente. Assim, ela abre a boca, faz, mas depois de um tempo já não quer mais, empurra. É a parte complicada do dia, é escovar os dentes, Giovanna.
Eu queria aproveitar que vocês estão comentando sobre Estamos isso e desviando, puxar. não? Desviando o assunto? Não. Eu queria complementar e eu queria levar a discussão ainda para outro lugar aqui. Aproveitar que vocês comentaram sobre esses cuidados, o Fabiano trouxe o equipamento, o doutor falou de algumas coisas, e a Thaís trouxe a questão ali do PC e do Tatro e tudo mais, porque isso, eu queria perguntar para o doutor o que é mais comum aparecer lá no consultório com relação a pessoas com deficiência, dessas questões de tratamento de questões que acontecem, de complicações que acontecem na boca dessas pessoas por conta da condição delas, né? Tem ali alguns efeitos colaterais do remédio, mas eu li no manual lá que, por exemplo, para autista é muito comum ter uma dificuldade em tratar esse paciente por conta dos cuidados com ele. E a Thaís falou do PC, por exemplo, que junta Tatro e tudo mais, o Fabiano com a Nana que tem uma dificuldade em lidar com a boca dela. Eu queria entrar já nesse momento de como que é lidar com essas deficiências e essas especificidades de cada deficiência, né? A gente tem, eu trouxe aqui para a gente falar de 3 grandes deficiências, mas eu sei que existem várias outras, a gente pode até, de repente, num outro dia vir aqui só para falar de cada uma delas, mas a gente tem Down, que é muito frequente, temos PC, né, a paralisia cerebral, e temos o autismo. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco de como é o lidar com esse, né? O Fabiano comentou da Nana ali que usaram uma cadeira de alimentação. Eu sei que o Down, por exemplo, você precisa ter uma posição certa para colocar essa pessoa com Down, e não pode ficar muito tempo naquela posição também, que gera problemas para a coluna, para o pescoço, exatamente para o pescoço dele. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como é o tratamento mesmo, né? O paciente chega lá para o senhor e, a gente precisa saber um pouquinho da história recente desse paciente, ele toma algum medicamento, ele tem algum problema, por exemplo, com diabetes, tem problema que não dá para mexer muito, mas com PC, qual é o grau de PC dessa pessoa? Ela compreende? E até que ponto, né, a gente tem que entrar com uma equipe multidisciplinar, com outros profissionais? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão mais prática do tratamento, né, na clínica mesmo. Uma pinceladinha, assim, vamos lá. Down, né? O espectro é grande também, né? Então, você tem Downs maravilhosos, assim, no sentido do atendimento odontológico, que são muito compreensivos, têm boa compreensão. Então, eu sempre digo que o nosso atendimento, na odontologia para pacientes com necessidades especiais, é uma pediatria eterna. Mesmo o cara tendo 34 anos, você faz pediatria, você tem que se colocar no nível intelectual ali, né, chegar muito próximo, criar, isso é fundamental no nosso atendimento. E a minha experiência que eu tenho, assim, eu tenho mil histórias, assim, de pais que falam assim, meu Deus, eu andei em 30 dentistas, ninguém pôde atender e tal, e de repente a gente está atendendo, né? Mas isso é, assim, sentir, conhecer. Então, lógico, qualquer paciente, quando ele chega, o dentista faz uma coisa chamada anamnese, né? Que é todo esse histórico. Por exemplo, síndrome de Down, a gente se preocupa com a questão cardiológica, né? Eles têm uma propensão a nascerem, muitas vezes, com falhas de fechamento de válvula, às vezes ausência de válvula cardíaca, e na pior situação chama-se tetralogia de Fallot, lá, que precisa de uma cirurgia para recompor aquelas válvulas. Depois de um tempo, eles estão de alta, né, dessa questão cardiológica, mas assim, então, é uma preocupação que a gente sempre tem. Como é que tá? Já foi? Não, já está liberado, então beleza. Mas assim, de comportamento existe de tudo, né? Existem difíceis que a gente precisa fazer várias consultas de condicionamento, de mostrar, né? Isso é como faz com criança, né? Na pediatria, você mostra, você brinca, você às vezes deixa ela ser dentista e assim vai. Ali tem várias técnicas que a gente tem que usar. Mas assim, em matéria odontológica, né? O que acontece muito com o Down? O Down tem bastante ocorrência de agenesia, né? Ou seja, falta de alguns dentes, né? Então, simplesmente não se formam alguns dentes. Isso é bem comum. A erupção
por exemplo, na média, nasce sempre os primeiros incisivos inferiores, né? Mas, às vezes, no Down, o primeiro dente que nasce é um molar lá atrás, que nasceria com 1 ano e meio, às vezes nasce com 8 meses, 10 meses, ou é o mesmo com 1 ano e pouco, é o primeiro dente que nasce. Então, eles têm uma cronologia alterada. Eles têm alteração de língua, eles têm aquela hipotonia muscular, né? Então, no Down, hoje em dia, quando uma criança, isso tem uma orientação que a odontologia precisa passar mais, quando uma criança nasce hoje com Down, existe uma terapia, chama-se terapia de Castillo-Morales, que é o seguinte, porque o Down, se não estimular, isso a fono faz muito bem, e as fonos estão sabendo disso, se não estimular essa tonicidade muscular de lábio, a tendência futura é que ele projete sempre a língua para fora. Então, não é que a língua é muito grande, é que o tônus muscular não veda o lábio, entendeu? Então, daí a língua fica para fora. Então, esse é um cuidado que se tem quando a criança nasce, ou quando ali nos primeiros meses, porque se confecciona aí uma plaquinha, é meio assim, chatinho, mas é absolutamente eficiente. Chama-se plaquinha de memória palatina, em que a criança daí, ela sente essa plaquinha e passa a manter a língua dentro da boca. E as fonos também estimulam muito a questão da tonicidade do lábio. Isso reduz muito, inclusive a tendência também de terem a chamada classe 3, né, de terem o queixo maior do que a maxila, terem a mandíbula maior que a maxila. Isso é muito comum no Down. Pode ser prevenido. Porque o que acontece não é que a mandíbula seja maior. Na verdade, o que acontece é que a maxila se desenvolve pouco. E isso pode ser estimulado na primeira infância, com estímulos nessa região e há crescimento ósseo. Isso é ortopedia funcional. Isso é possível de ser feito, muito simples, inclusive, né? Daí você evita problemas futuros. Para você ver como o campo é bem vasto, assim, na questão, né, do PCD, que cada caso é um caso, né? Então, o paciente com paralisia cerebral, eu mesmo, na minha dissertação de pós-graduação, eu escrevi sobre paralisia cerebral e especificamente do atendimento odontológico pelas adaptações, né? O Fabiano falou que se usou o cadeirão dele, né? Eu uso direto a cadeira do paciente, principalmente na paralisia cerebral. Por quê? Porque eles têm reflexos, né? Então, não sei, vocês imaginem aí a cadeira odontológica. Ela é plana, né? Algumas, inclusive os nossos serviços, até por essa questão do acesso, a gente já não tem mais aqueles braços laterais, porque, né, os pacientes com deficiência, às vezes, tem dificuldade de você colocar aí na cadeira, mas a gente tem outras técnicas de segurá-los lá, quando precisa por lá. Então, quando você coloca um paciente com paralisia cerebral numa cadeira plana, você imagine os reflexos que a gente estimula. Claro, ele tem medo de cair, é instintivo isso, né? Então, a cadeira, lógico, tem procedimentos que é difícil você fazer na cadeira de rodas ou nos pequenininhos, no carrinho, mas eu uso muito. Quando é prevenção, o que eu faço? Eu travo as rodinhas, sento atrás e deito daí o carrinho todo no meu colo e fico trabalhando por trás, que é espetacular. E essa chama-se adaptação. Por isso que eu digo, o nosso jeito de ser o dentista muda um pouco aí, né? Porque eu vou lá fazer uma restauração, vou fazer uma limpeza, vou fazer, né? Entendeu? Isso daí nunca fizeram com o meu irmão, sabia? Nossa, sempre colocaram ele na cadeira mesmo do dentista, e o meu irmão, ele é muito duro. Então, é duro, ele faz uma força assim, que, nossa, eu não sei de onde que ele tira tanta força, tem momentos que é difícil de mexer na boca dele. Depois, se quiser, eu mando aí, eu tenho um monte de foto aí que eu faço, porque assim, você tem, eles têm daí a perna que não estica inteira, né? Aí você põe um triângulo na altura de um triângulozinho, ele fica bem confortável, mesmo na cadeira odontológica. Ou você põe um rolinho de espuma, um travesseiro. Então, são várias adaptações que a gente faz. E dentro da boca também, porque isso, inclusive, para a escovação, a gente pode até conversar. Isso é uma coisa interessante de vocês terem, porque eles, muitas vezes, eles travam, né?
por reflexo, ou porque não quer e trava a boca. E daí? Tá, e tem um cara grande desses, você não abre a boca se ele não quer, entendeu? Então, aí a gente também tem algumas técnicas, né? A gente põe, por exemplo, a gente usa um chamado abridor de boca, né? Que é, por exemplo, eu pego aquelas espátulas que o médico usa para ver a garganta, sabe aquela espátula? Espátula. Diz, eu ponho 6 espátulas daquela, amarra com fita crepe, ponho uma gás em volta e visto com o dedinho de luva. E ponha nessa região dos molares de um lado e trabalho tranquilamente do outro. Que daí ele tem um cabo grande, alguém segura para mim. Aí eu me arrisco a pôr o dedo lá dentro, porque senão aí eu já fiquei algumas vezes com os roxos no dedo, na unha, isso é direto. Você já chegou a sangrar aqui. Mas não é. Eu estava contando até para o Guilherme, eu tenho uma história dentro da APAI, de uma das instituições que eu trabalho, que um dia na sala de espera, uma menina, paralisia cerebral, e ela estava frio, ela estava com luvinha de algodão. E de repente, não sei porque, aquela mão foi para a boca. E ela teve um espasmo lá e travou e não abria. Quando eu consegui abrir a boca, tirar a luva, estava a unha. Ela extraiu a unha e não abriu a boca, você entende como é que é? Quer dizer, imagina o da gente se vai lá, né? E é possível, né? Então, Doutor, a Thaís, ela puxou uma coisa muito, muito interessante que eu queria perguntar também. No caso do PC, que ele trava, ele não quer, ele tem noção de que alguém vai mexer na boca dele, Deus o livre, alguém mexer na boca dele. Como que faz com o paciente quando ele tem uma recusa tão grande assim a mexer? Chega ao ponto de ter que dar uma anestesia geral, de ter que partir para esse tipo de situação, porque assim, a gente sabe que o tratamento bucal, ele às vezes não é feito por muito esquecimento ou porque tem outras coisas que a pessoa tem uma necessidade muito grande e chega para o senhor um paciente com umas coisas muito sérias na boca e está se recusando a ser tratado. Como lidar nessa situação? sim. A gente tenta sempre, né? Eu vi diversos pacientes que chegaram, olha, ele não deixa, mas vamos ver. A gente tenta. E a gente também vai muito no limite nosso e do paciente, lógico. Também não é uma a força, não, né? Mas às vezes é com jeito, com conquista, com o estabelecimento. Quando eles têm compreensão, você consegue estabelecer um vínculo de confiança, ele vai confiando em você e você evolui, né? Essa questão, a gente tem equipamento, por exemplo, de estabilização para aqueles que têm muito medo daquele ambiente da cadeira. Beleza. Mas tem situações que você chega no limite, às vezes, e outro aspecto que às vezes pega para a gente ser mais radical também, é quando a necessidade é grande. Às vezes, por exemplo, você pega um paciente desses que é bem complicado, ele não permite que você chegue, ele é agressivo, e tem muita coisa para fazer, então, aí a gente já pensa o seguinte, poxa, vai ser uma luta de 1 ano para resolver isso. E sendo que você tem hoje centros hospitalares em que você resolve isso numa única sessão, né? Então, eu faço muito, né? A gente faz lá nos municípios que eu tenho. Hoje aqui a região metropolitana tem um hospital regional em que a gente encaminha, está bem tranquilo e é resolutivo, é fantástico, porque em outros tempos isso era um problema. Por quê? Porque os hospitais só faziam as extrações. Então, aí, poxa, aí era mutilante, né? Você mandava o teu paciente e ele voltava desdentado. Bom, às vezes também acontece isso, né? Você chega numa situação tão atrasado, né? Ainda tem, mas é muito menos, né? Porque hoje tem as equipes de saúde de famílias já detectam esses pacientes e já colocam no sistema, né? Mas às vezes ainda acontece. Mas aí vai e volta, aí para nós também é frustrante, né? Porque na verdade você faz um trabalho que você quer manter saúde, né? E daí quando você, lógico, às vezes extrair um dente é manter saúde também, mas já é uma mutilação, né? Você já chegou atrasado, muito atrasado. Só um pouquinho, Mas Thaís. Daí, nesse caso, então, do paciente que ele vai para o centro cirúrgico, o tratamento acontece como se fosse uma cirurgia mesmo. Vai ter uma equipe lá, vai sedar, vai ter um acompanhamento de um anestesista, tem toda essa questão, porque o tratamento de uma pessoa com paralisia, com deficiência,
precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa pessoa, né? Não, sem dúvida. Eu acho que alguém mais queria perguntar, pode falar? Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Então, senão... Desculpa, Thaís. Porque... Não, o ambiente é esse mesmo. O ambiente ele é com... Inclusive, na verdade, a pessoa vai 2 vezes. Vai num primeiro instante para os exames, né? Então, eles fazem pré-anestésico como qualquer outra cirurgia. Então, faz o pré-anestésico e no dia, normalmente interna bem cedo, faz o procedimento e mesmo tendo várias extrações, ao final do dia já vem embora. Sem nenhuma... Mas isso é possível e é o melhor jeito de fazer, né, do que, às vezes, fazer na tortura. Porque lógico, às vezes, quando é um único procedimento, você olha assim, poxa vida, ele tem uma situação, pensa, poxa, também para a família é um estresse você ter que enfrentar uma anestesia geral, eles têm um pouco de medo, né? Então, você pensa, mas, doutor, mas é só ali uma extração, o senhor não faz? A gente faz o impossível para fazer, faz mesmo. Mas aí, às vezes, com contenção, né? Mas aí sempre os pais junto, né? Para entenderem que esse é o processo. E tem equipamentos que foram feitos para isso, né? Para conter o movimento e, às vezes, até a vontade. Uma das formas que a gente encontrou para a Giovana não ter um trauma, nesse caso não foi extração, né? Era o dia a dia mesmo dos cuidados. Ela, pela manhã, ela dorme bem, assim. Ela tem um distúrbio do sono, dorme muito tarde da noite, às vezes madrugada, e de manhã ela dorme bem. Quando a gente levava à tarde, travava a boca, empurrava, não queria. Então, vamos fazer o seguinte, vamos levar pela manhã, que ela está dormindo ainda. É meio chato você acordar já no cadeira de dentista, mas super tranquilo, em silêncio, fazendo a dentista fazia todo o procedimento de uma forma muito calma, como sempre são, mas bem mais calma, para a questão também do sono dela. Quando ela acordava, já tinha terminado. E acabou dando certo, porque recentemente, as 2 últimas vezes que ela foi, antes da quarentena, dessa pandemia, ela foi super tranquila. Foi lá, abriu a boca, brincou, colocou a música que ela gostava. Foi criando uma sinergia entre elas. Então, acabou dando certo para a gente. Não sei se outras pessoas fizeram essa ideia, né? Leva dormindo, depois deixa a questão da medicação a gente usa também. Por exemplo, né, se eu sei, né, que o paciente usa lá um medicamento que é calmante, que é tranquilizante, né, que é um diazepam, um clonazepam, né? A gente conversa com o médico e, às vezes, ele dobra a dose, aumenta um pouquinho a dose, a pessoa vem já um pouquinho mais sedada, mas sempre sob orientação do médico, sempre. Porque é bem seguro também, essa medicação é bem tranquila. E um tempo a gente fazia sedação endovenosa. Eu já fiz, não pessoalmente, na verdade, com o médico, mas a gente não faço mais, assim, porque nunca tive nenhum problema, mas hoje, como tem a alternativa do hospital, é muito mais seguro, né? Existe lá o Dormonide injetável, que tem uma duraçãozinha de 1 hora, mas a gente tinha um antagonista para o caso de uma intercorrência, mas é sempre no fio sabe, sempre na corda bamba, entende? Então, você fica muito tenso fazendo isso. Então, abandonamos isso. Eu sei que, se você procurar nos livros, ainda vai ter quem faça. Em consultório, você tem que ter um suporte mínimo, né, de oxímetro, né, para acompanhar a questão do pulso, etc. Não só, né? Mas eu não faço mais isso. Bom, vocês têm mais alguma coisa nesse sentido dos tratamentos? Assim, a gente não falou muito do autismo. Autismo, né? Podíamos falar assim, o autismo também, como paralisia cerebral e como Down, é uma área gigantesca de coisas. Tanto que é espectro, né? É TA. O espectro, exatamente. E acho que ele demanda muito mais desse conhecimento prévio, desse contato de longa duração com a família e com o paciente, né? Porque... É surpreendente. O autismo é surpreendente. Onde tem as histórias assim mais bizarras, assim, de gente que tem muita questão da empatia, da pessoa, de você cativar. Sei lá, eles são difíceis, eles são impenetráveis quase, né? Então, mas tem hora que bate ali e você consegue, você faz. É impressionante. Tem, assim,
onde eu mais me adapto é com autismo, né? Eu já contei até para o Guilherme. Tem criança, por exemplo, como a gente convive, isso é um fato que eu sempre ressalto. O fato de eu estar dentro de uma instituição é positivo. Por quê? Porque a criança me vê quase todo dia. Então, eu não sou um elemento totalmente estranho na vida dele. O cara está ali, ele vai lá, ele sabe para que é, né? A gente até usa alguns indicadores. Então, eles vão lá, eles sabem. Tem uns que vão. O ritual é passar na minha sala. E deixa passar. Ele fala, não, deixa passar. Ele vai criando, sabe? Mas, por exemplo, eles são alguns muito difíceis, né? Sem chance de atender, muito difícil. E tem outros que você, como a gente está ali todo dia, daí pega um dia, não, vamos escovar, vem só escovar, vamos estar, daí outro dia, vamos sentar. Aí, de repente, você pega um banquinho, né? Um banquinho baixinho lá, senta ele no banquinho. Aí na outra vez, ele entra na sala, vai lá no cantinho, pega o banquinho, põe no meio, senta e deita no teu colo. Cara, isso é fantástico. Então, ele te deita lá, você consegue fazer a escovação, passar fio dental, dar uma boa supervisão, aí tá ótimo. Eu não imponho que ele deita na minha cadeira, não precisa. Se eu pude ver que a condição de saúde bucal dele tá boa, que eu pude fazer aquela limpeza periódica que eu quero fazer, pude aplicar um flúor, né, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o flúor. Tá ótimo, tá ótimo. Sabe, esse rigor de atendimento, não, tem que ser na cadeira, eu tenho que sentar, não. O que deu, nós estamos felizes da vida. Então, tem muito isso, tem adaptação que a gente tem que fazer. O autismo é fantástico, mas tem histórias também bem difíceis, bem difíceis. Eles têm aqueles Quer compartilhar uma história difícil com a gente, doutor? Só para deixar a gente um pouco assim? Não, um pouco assustado? Não, tem de tudo, de virar tudo, de virar o equipamento com a bandeja, com o refletor de voar, direto, de levar mordida, de sangrar dedo, isso tem diversas histórias assim, né? Mas também eu já gosto mais dos sucessos, assim, né? De pessoas assim, uma pessoa que morou no Japão, passou pelos Estados Unidos, e daí você chega lá e fala assim, doutor, o senhor é o único que consegue atender minha filha, porque eu fui para o Japão, veja a tecnologia que eles têm lá, e vou aos Estados Unidos, e aqui o senhor, ela deita, mas nós descobrimos o jeitinho dela, né? Ela é autista e tem um objetinho de apego, então ela precisa que quando entra no meu consultório, que eu dê uma seringa sem agulha, uma seringa plástica daquelas de injeção. E ela é aí o que o pai faz? Já deu algumas para ele, daí o pai dá para me auxiliar, e a hora que ela deita, auxiliar entrega na mão dela, ela deita, deixa eu fazer o que eu quiser, você entende? Então, são interessantes, são coisas... Tem outro que entra com folhinha de capim, Deus o livre, se tirar aquela folha de capim da mão dele, eles não atendem ele, e assim vai, então eles são... É assim que a gente vê a importância de profissionais especialistas em algumas áreas, porque as últimas consultas que meu irmão passou com o dentista, nossa, ele sofreu muito, porque machucaram muito a boca dele, muito a boca dele. Acontece também, né? Porque ele como paralisia, ele tem a próprio mordedor, às vezes, a gente toma todo cuidado, mas às vezes morde a boca, né? Assim, mas é o conhecimento, a prática, a experiência, e lógico, como existe a especialidade, né? Quanto mais... Tem muito poucos especialistas, né? Como não é uma especialidade que atrai muitos dentistas, né? Entendeu? Assim, se você olhar, eu acho que no Paraná tem 30 no máximo especialistas nessa área. Não são muitos, não, são bem pouquinhos. Eu posso dizer que é verdade, que aqui em São Paulo eu tenho procurado para passar o meu irmão, que eu até falei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, vamos parar de passar onde ele passa, vamos procurar um especialista, porque, poxa, toda vez que vai, ele volta com a boca muito machucada. Poxa, deve sofrer, né? É difícil, Mesmo tá difícil de achar. Não atende tudo também. Às vezes eu digo, olha, gente, vamos tentar outra vez. Então, mas assim, tem que ter paciência, é uma área de paciência. Bom, eu gostaria, assim, a gente meio que já cobriu tudo que a gente tinha programado aqui, e eu gostaria de entrar para as perguntas agora, e as dicas, né, porque a gente sabe que o tratamento bucal ele é essencial para a saúde da pessoa, né, não só a saúde bucal para todo mundo, e não só a saúde bucal, mas para o corpo inteiro, e principalmente pessoas com deficiência,
é começar o tratamento bem cedo para evitar qualquer probleminha na boca, porque daí se desenvolver alguma doença, alguma coisa mais séria, mais difícil o tratamento ainda. E para esses cuidados, eu gostaria então de abrir para algumas perguntas que a gente tem, que a gente vai falar bastante desses cuidados preliminares. E tem uma pergunta aqui que colocaram aqui no Facebook, que eu queria começar com ela, que diz assim, a Eliane diz assim, boa noite, minha filha tem síndrome de Wolff, tem 29 anos e não trocou os dentes todos. Não trocou os dentes, todos de leite. Ela visita o dentista 2 vezes ao ano e faz a escovação. Um dente está mole e o dentista não quis mexer. Será que agora ela vai iniciar a troca de dentes? Doutor, 29, 29 29 anos. anos. Veja bem, na verdade, a questão do processo de troca, né? Na média, a pessoa começa a trocar os dentes entre 6 e 7 anos e termina por volta de 12. Isso é a média, varia bastante, principalmente nas pessoas com deficiência. No caso dela, o que seria aconselhável é o seguinte, é solicitar uma radiografia panorâmica, aquela radiografia de toda a face, porque daí aí você vai ver se existem os dentes sucessores, né? Se de fato vai ter essa troca. Às vezes não tem, às vezes tem a genesia dos dentes, mas precisaria olhar o quadro clínico. Mas o indicado era fazer uma consulta, solicitar uma radiografia. Tem também a questão, muitas vezes, que a gente se bate nessa questão. Por quê? Porque a radiografia ela exige pelo menos um momentinho da cabeça paradinha, né? Para fazer aquela tomada. Às vezes é complicado. Às vezes até isso, às vezes vai para sedação, até para fazer um exame desse. Aí já faz, às vezes, tomografia. Teria que conversar com o dentista qual é a melhor técnica de avaliar isso. Não tem como dizer isso se agora ela vai trocar todos esses dentes ou não. Isso não poderia dizer assim, né? O meu irmão, ele tem dente de leite ainda. Eu e ele, inclusive. Nós dois temos dente de leite até hoje. Possivelmente seja uma questão familiar, que é muito comum na região do segundo molar descido, né, dessa região aqui, onde fica o segundo molar e não nasce um pré-molar. É uma das situações. É esse daí mesmo, doutor. Muito comum, muito comum. E às vezes você pode conviver com ele uma hora, eu sempre digo, uma hora ele deixa a gente na mão, mas hoje tem alternativa, faz implante, fica perfeito. Uhum. Isso até é uma dúvida da minha mãe. A minha mãe fica preocupada, porque como o do meu irmão acabou indo um pouquinho para dentro, tipo, parece que os dentes estão meio querendo cobrir ele. Fica mais baixo um pouco, os outros são maiores. Mas o Paulo César não reclama de nada, vira e mexe, pergunta, e ele fala que não sente nada. Se não tiver sintoma, eu não mexeria também, deixa quieto, deixa quietinho lá. Está cumprindo a função dele. Fabiano, você tinha alguma pergunta? Ou... Nós tínhamos uma questão do flúor, né? O Fabiano, eu quero... Pode falar. Só voltando aqui, eu até anotei aqui, está falando sobre dentição, uma das características da síndrome de Nanas nascem com os dentes coniformes, né? E montados, não ficam no lugarzinho certo. E a fenda palatina também que ela tinha, também pode ser... com Giovana não aconteceu, assim, a gente deu uma sorte danada, tudo certinho, mas a minha dúvida é justamente essa, assim, quando eles nascem coniformes, quando não fica, né, como a gente tem, qual procedimento, como se deve fazer, porque uma criança com deficiência é muito difícil usar aparelho, por exemplo, para poder resolver isso. Qual seria o procedimento para essas crianças, ou crianças não, né, os PCDs, para que os dentes sejam pelo menos mais uniformes, né? Uma questão eu coloquei já da síndrome de Down, né? Que para evitar, por exemplo, a protrusão mandibular, e você fazer estimulação na região palatina, anteropalatina aqui, né? Para favorecer o crescimento da pré-maxila, né? Onde isso ajuda bastante no sentido de você evitar aquela classe 3, né? Que a odontologia classifica, que poxa, daí tem mil e uma coisas, né? Tudo depende do grau de comprometimento, né? Tem crianças, assim, pessoas que eu, quando é possível, a gente orienta, inclusive, a fazer porque no ramo da ortodontia, né, a gente, antes da ortodontia,
a gente tem uma coisa chamada ortopedia funcional dos maxilares, que ela intervém na questão esquelética facial na fase de crescimento, até ali os 12, até 11 anos, 12 anos, que você pode intervir segurando o crescimento, ou estimulando o crescimento, ou descruzando mordida, mas são aparelhos móveis, às vezes são bem difíceis de usar, então muito pouco aplicáveis, né, nas nossas questões. Quando dá, é possível. Mesmo a ortodontia depois, ela não é todo mundo que vai deixar, né? Tem crianças que você vai pôr e vai arrancar, é difícil mesmo. Outros que têm um pouquinho melhor compreensão devem fazer ortodontia igual aos demais. Tem a questão da paralisia cerebral, que interfere muito na formação óssea e bucal, que é a questão de serem também, muitas vezes, respiradores bucais, né? Terem daí mordida aberta. Isso, com o passar do ano, com o tempo, vai se agravando, aquela mordida aberta anterior, vai se agravando. A gente não tem muito o que fazer, né? Mais na questão médica, de desobstruir vias aéreas, e, né, isso tudo tem que ser acompanhado para que a respiração não seja exclusivamente pela boca, mas às vezes não tem outra maneira. Aí fica com a boca aberta e dá aquele crescimento, né, dos dentes anterosuperiores, faz uma mordida aberta, que a gente chama bem grande. Isso às vezes tem casos bem... Eu não sei como é o seu irmão. Não? Ele não tem mordida aberta na frente, anterior? Não, até que os dentes do Paulo até que são bonitos, assim, não é para fora. Ele tem só uma aberturazinha aqui nos dois da frente, uma leve abertura, mas de resto até que eles estão ok. Mas até que esse comentário do Fabiano, eu fiquei pensando aqui, é muito difícil a gente ver pessoa que tem uma deficiência que usa aparelho. Aliás, eu nunca vi. Não, é que minha esposa é ortodontista. Às vezes eu vejo, porque aparecem alguns ali, mas tem. Eu nunca vi. Agora, com relação ao dente conoide que você falou, aí não tem o que fazer. É uma alteração de forma, né? O dente nasce com uma forma diferente. Isso foi nos decíduos, ou é já nos permanentes? Não, já era permanente. Não, do Fabiano? Ah, tá. Não, ela não teve. Que a gente foi... que a gente conhece outras crianças, é uma característica da síndrome, que outras crianças que a gente conhece... Os Down também, muitas vezes, tem dente conoide, que chama. É comum. Eu digo por uma dúvida geral mesmo, assim, porque ainda bem que com Giovana não aconteceu. Entendi. Doutor, antes da gente entrar efetivamente no flúor, pasta de dente e escova de dente, eu tenho só mais uma pergunta que eu recebi aqui. É o seguinte, ela é uma mãe que ela diz assim, a filha se assusta com facilidade e tem muitos traumas devido a vários internamentos. E eu sei que essa menina ela tem paralisia cerebral e ela tem quase uns 3 aninhos já. Como fazer para levar essa criança ao dentista e ter o tratamento adequado para essa criança? A questão, por exemplo, do susto, né? O susto que ela fala, provavelmente qualquer batidinha de... É bem espástica, na verdade. Dá aquela espasticidade. Isso é comum. E no consultório não é diferente, né? Você veja, a gente usa bandejas metálicas, às vezes você larga um instrumento, provoca aquela reação. Essa é uma dos motivos, por exemplo, uma criança como essa, eu atenderia provavelmente no próprio carrinho, ou então uma outra técnica que a gente tem que chama-se joelho-joelho, em que você senta de frente com a mãe ou com a auxiliar e põe a criança num travesseiro e atende não na cadeira, atende fora da cadeira, às vezes enroladinha num coeiro ou num lençolzinho para inibir esses movimentos espásticos decorrentes desse susto, né, que é um reflexo primário, né? Esse é um reflexo primário do susto, e isso tem que ser evitado. A questão dela ter trauma do branco, isso é generalizado, e de fato, sabe por quê? Todos eles frequentam os hospitais, né? Tem contato com o branco, com o enfermeiro, muitas e muitas vezes. É um trabalho de vínculo, de insistência, de paciência. Vai indo, daqui a pouco eles vão achar um pouquinho mais confortável. Não é, eu sempre digo, não é o local mais confortável que a pessoa vai. O atendimento odontológico não é confortável nem para nós, né?
E outra, e qualquer intervenção um pouquinho mais agressiva, gente, anestesia, né? Lógico, com boa técnica, anestesia, praticamente você nem sente. Mas uma criança, uma pessoa com deficiência, quando sente aquela sensação da anestesia, às vezes entra em parafuso, porque me tira isso aqui, quer dizer, ele não reclamou do teu procedimento. A agulha não doeu, mas a hora que ela sente aquela sensação de amortecimento na face, eles entram em desespero. Já me aconteceu. Você entendeu? Você conseguiu, você usou técnicas, conseguiu anestesiar. A hora que eles sentem aquilo e ficam beliscando, fazem fora as situações em que você anestesia lábio inferior, porque aqui qualquer anestesia que a gente faz pega todo o nervo, toda a lateral, né? Então, depois eles vão tentando, vão testando. Nossa, eu já tive que suturar lábio de criança, porque ela foi mordendo, não sentia nada, e foi comendo o lábio. Na hora que eu vi, estava um beição virado. Tive que fazer sutura, de tanto que a criança tinha mordido, entende? E vai dizer que não morda? Que não tem, é morto, não tem nada, você não sente nada, parece um pedaço de pão. Você entende? Então, doutor, então, entrando no lance do flúor, né? tá. Que é uma coisa que o Fabiano puxou lá no comecinho, passo de flúor, passo sem flúor. O senhor comentou comigo um pouquinho, quando a gente teve uma conversa prévia, a importância do flúor e como que funciona, né? Em vários momentos do dia. Na verdade, assim, a odontologia descobriu há muito tempo que o flúor, na verdade, ele tem a capacidade de tornar o dente mais resistente a esse ataque do ácido da placa bacteriana, entendeu? Então, por mais incrível que pareça, daí a pessoa podia dizer, não, mas então vamos dar o flúor quando está formando o dente, daí o dente fica resistente, não precisamos mais dar flúor depois. Não. Por incrível que pareça, existe uma troca iônica entre o flúor e o esmalte dentário. Tá? Ele substitui o flúor, íon flúor, consegue substituir o íon hidroxi, né? Ele faz hidroxiapatita, vira fluorapatita. Esse é um termo técnico, mas ele consegue realmente incorporar. Existem experiências assim que a gente faz, isso no dia a dia, de criança que, por exemplo, ela chega no teu consultório, você seca o dente e o dente está branco, opaco. Já se olhasse numa lupa, você perceberia porosidade já no esmalte. Ali está sendo atacado, ou seja, a escovação não está perfeita, então começou aquele processo de desmineralização do dente, que é o processo da cárie, mas ainda não fez cárie. Mas ele se manifesta primeiro como uma mancha branca sobre o esmalte, uma mancha branca fosca. Aplicando ali, retomando a partir dali uma boa escovação e aplicando flúor, e depois de um tempo isso remineraliza, por incrível que pareça. Quer dizer, você consegue refazer, fica uma cicatrizinha mais branca, mais lisa, mas não forma cárie. Você consegue impedir a cárie pelo flúor. Por isso, o flúor é tão importante. Hoje, no Brasil, todas as águas de abastecimento têm lá uma percentagem, 0,07 partes por milhão de flúor, né? ppm, que chama. Isso, então, mas esse flúor a gente usa para escovar os dentes, a gente usa para fazer a nossa comida. Tem gente que só toma água mineral, mas acaba tendo contato dessa maneira, com esse flúor. Muito bem. Aí, em 1988, mais ou menos, se instituiu no Brasil que todas as pastas de dente deveriam ser fluoretadas. E foi, talvez, uma das medidas de saúde pública que deram o melhor resultado, porque, de fato, a partir dali, a questão de cárie no Brasil melhorou bastante, principalmente na infância, né? Que é sempre a preocupação principal da saúde pública, né? O índice de cárie até 12 anos, mais ou menos. Lógico, depois também, mas onde causa problemas, às vezes até de evasão escolar, né? Porque a criança tem dor de dente, tem abscesso, etc. e tal. Então, o flúor, então ele age sistemicamente. Então, quando tinha médico antigamente que dava para a mãe lá um tal do Natalins com flúor, lembram disso? Não sei se alguém, hoje não, acho que não dão mais, né? Mas dava, por quê? Porque ele é tomado, porque quando a criança nasce, os germezinhos, se a gente fizesse uma radiografia
do rebordo de uma criancinha recém-nascida, o dentinho de leite já tá se formando ali, né? Já tá sendo feito. Então, o flúor sistêmico, o flúor que está no sangue, ele ajuda a formar melhor esse dente. E depois, que é na nossa visão é extremamente importante, é esse flúor tópico, esse flúor diário, que vai estar em contato com o dente diariamente. Ele é excelente porque ele faz isso. Muito bem. Mas por que tem tanta celeuma? Assim, porque usar pasta? Tem pediatra que fala assim, não dê pasta, não use pasta com flúor. Porque, assim, tudo que é bom tem um lado ruim também. Se houver ingestão excessiva de flúor, como a criança já tem, vamos dizer, estou falando agora da criança de 4 anos, 5 anos, que já tem toda a dentição de leite, decídua, e está formando já, mas já lá dentro já estão formando os dentes que vão substituir. Então, se essa criança comer pasta de dente, ou a cidade lá tem muito flúor na água, ela corre o risco de ter uma coisa chamada fluorose, que é um manchamento dos dentes permanentes. Entendeu? Mas, então, aí o que eu digo? Mas o que eu faço? Que pasta que eu uso? A minha tese é a seguinte: onde você controla a escovação, você vai usar com flúor. Por quê? Quando você está controlando a escovação, ou seja, você que faz a escovação, ou você supervisiona a escovação do teu filho, ou daquela pessoa que você cuida, você vai usar uma quantidade pequena de pasta. Outra providência, em primeiro lugar, é que as propagandas de pasta de dente, elas põem sempre a pasta de dente no sentido comprido da escova, e põem ainda com aquela viradinha, assim, que é para vender mais pasta para vocês, só por isso. Na verdade, a pasta a gente põe ela sempre no contrário, põe só assim, e daí pega o dedo e empurra ela para dentro das cerdas da escova, para que ela cumpra a função dela, que é detergente, né? Ela é o sabão mesmo, que a gente usa para escovar o dente, para limpar melhor. E ela tem a segunda função importante, que é manter flúor no meio bucal para onde haja um processo inicial de cárie, ela vai lá e remineralize. Isso tem que estar todo dia, por isso tem que estar todo dia. Então, o que eu oriento? Quando eu controlo, você vai mandar o filho ou a filha para uma instituição, uma creche, que você não sabe como é que vão fazer, mande sem flúor. Aí, se puser um pouco a mais, porque mesmo não vai fazer diferença, né? Agora, em casa, tem que usar com flúor. Não, porque deixar de usar, por mais que não tenha nenhum problema, vai ter esse prejuízo de não ter a presença do flúor diário e pode vir a ter alguma cárie no futuro. Mas mais por isso, né? Bom, tem da escovação, Feito. Alguém quer mais do flúor? Feito, Fabiano. Escova. Deixa eu ligar. Não, no caso do flúor aí, seria uma boa saída o que a gente adotou aqui, que coloca às vezes inverte, mas pela manhã ou meio-dia com flúor e à noite sem flúor, seria uma saída para que não tenha essa fluorose? Se você controla a quantidade, ou seja, põe bem pouquinho e empurra para dentro, que aquilo vai fazer só uma espuminha, e depois você ainda tem o cuidadinho, porque não enxágua, né? Não cospe. Você vai recolher aquela espuminha com uma fralda, uma gasa, eu usaria com flúor, sempre. As infantis têm um pouquinho menos, né? Se você olhar lá no rótulo, bem pequenininho, está escrito lá. Normalmente as pastas adultas têm 1.500 ppm, né? O ideal é que para criança, usar 1.000, 1.100. Tem ali no rótulo, essas kids normalmente têm um pouquinho menos de flúor na concentração delas, na composição. Perfeito. Outra coisa é a escova, né? Não sei se nós falamos de escova, sim. né? Da escova, doutor, eu tenho uma pergunta aqui que daí já podem enganchar na escova. Vamos lá. Escovas elétricas são recomendadas para higiene bucal no caso de crianças com paralisia cerebral? Qual a sua opinião sobre escovas elétricas? Olha, quem maneja bem uma elétrica, maneja bem uma manual. É caro. Eu pessoalmente acho cosmético, como chama... Não, é bom, claro. Por exemplo, mas tem que ter... Na verdade, o que vai fazer efetivamente a remoção da placa bacteriana é a escova. É uma escova. Pode ser elétrica, pode ser manual. Mas se você não alcançar cada face do dente, a placa vai continuar lá.
se isso estimula, tem esse aspecto, porque às vezes a criança se sente estimulada com uma escova d'água. Eu sei de muitas crianças que gostam, acham legal, não vejo nada de errado, muito pelo contrário, é excelente. Mas assim, a gente sair recomendando para todo mundo que é melhor uma escova d'água, não é melhor. Né? A escova, na verdade, isso é fato, não sei, e nada substitui. A escova, inclusive, né, antisséptico é bom, é muito bom, mas não substitui. Por quê? Porque o antisséptico, ele, por exemplo, ele vai reduzir carga bacteriana, carga da microbiota bucal, vai diminuir fatalmente. Mas ele não remove placa bacteriana que está aderida à superfície do dente. Quem vai remover é mecanicamente, a fricção da escova, inclusive escova nova, porque à medida que dobra a cerda, ele não entra mais naquela região junto à gengiva, que é uma margem gengival que a gente chama, que é que é um espacinho que existe, quase 2 milímetros, fisiológico, que a gente tem que entrar dentro desse sulco da gengiva para limpar. Não é a superfície do dente e levemente. Se a escova é nova, ela vai entrar. Se a cerda ainda estiverem retas, ela vai entrar ali e vai fazer essa limpeza. E a outra grande dúvida é assim, escova dura, média, macia, ultramacia. Macia, sempre, porque o que nós queremos tirar da boca é placa bacteriana. Depois que formou cálculo, é o dentista que vai tirar. Não tem escova, não tem nada que vai tirar em casa. E a escova dura, ela machuca, ela retrai a gengiva, nunca é aconselhável. No máximo, nem para dentadura, porque ainda desgasta ela também. Estou brincando. Mas eu imagino que essa pergunta venha às vezes tem uma certa dificuldade em manusear uma escova dentro da boca de um PC, que tem um grau de paralisia cerebral muito alto, e talvez a elétrica, por ela já fazer o movimento ali, você coloca e vai só dando na parte que a gente chama vestibular, que é a parte de fora, eu até concordo. Mas a parte interna, e se for alguém que trave a boca, vai quebrar uma escova bem mais cara que a outra, né? Vai quebrar, ele vai triturar ela, não tem jeito. É adaptação, cada um na sua. Não é uma coisa que eu aconselho. Oi? Um pouquinho mais cedo na live, o Fabiano comentou com a Giovana, usam aquele aparelho que é um fio dental, que é um Czinho assim, que é ligado aqui. A gente chama de fone. E isso. Além desse, que outros utensílios tem para que os pais possam fazer uma higienização adequada na boca dos seus filhos? Eu primeiro acho que sempre a escovação, normalmente, da pessoa com deficiência não é trabalho para uma pessoa só, normalmente. Normalmente tem que ter alguém que cuide da mão e tal. Às vezes precisa usar um dispositivo para manter a boca aberta. Tem coisas bem simples, assim, práticas. Por exemplo, tem mangueiras de jardim que são bem de silicone ou emborrachadas, assim. São bem flexíveis, que você corta um pedacinho assim, né? Corta um pedaço, e você põe para a criança morder de um lado, e aí você consegue fazer do outro lado, lógico. Limpinho, lavadinho, esterilizadinho. É uma técnica, essa que a gente usa. Quando os pais vão, às vezes eu forneço, mas não dura muito, né? Que é essas espátulas de madeira acumuladas, porque precisa abrir, né? Precisa abrir a boca, porque, na verdade, como eu disse, fio dental é mais complicado. Essa posição, por exemplo, uma criança pequena, e você trabalhar em dois, joelho, o casal, por exemplo, né? Um de frente para o outro. A criança no colo do que vai fazer a limpeza, com a cabecinha no colo. Você consegue, vindo por trás, fazer uma boa aplicação do fio dental. Eu sei que não é fácil, mas a chance de formar cárie entre um dente e o outro, se você não passa fio dental, é real. É bem grande, e é o que a gente mais pega, assim, às vezes não consegue escovação boa, mas entre um dente, faz lá, pelas tantas, faz uma cariezinha. Aqui na minha casa, a escovação são meus pais que fazem no PC, os dois juntos. Até como uma dica, eu não sei se as pessoas
já fazem isso em casa, mas como meu irmão tem tráqueo, a gente tem um aspirador aqui em casa de secreção. E a minha mãe usa esse aspirador na hora de escovar os dentes do meu irmão. Então, enquanto ela está escovando, meu pai está segurando aqui para ficar aspirando a saliva, tudo que vai formando no momento da escovação. Excelente. Bom, alguém tem mais alguma questão para perguntar de vocês? Aqui no chat. Eu tenho uma. Opa, por favor. Por exemplo, a minha mãe, ela só escova uma vez no dia o dente do meu irmão. O que você diria sobre isso? Contando com a sorte. Contando com a eficiência. Eu em nenhum momento falei aqui que a placa bacteriana leva 24 horas para ser potencialmente cariogênica ou inflamar a gengiva, mas fatalmente com 24 horas, a chance de ter sangramento gengival é bem real, entendeu? Uhum. Porque, lógico, quando você faz a escovação, vamos lá, eu fiz uma escovação ideal, fiz perfeito, não sobrou uma placa bacteriana sobre a superfície do esmalte dos dentes, beleza? Beleza. Imediatamente, lógico, as bactérias, individualmente, elas continuam na boca. Daí elas vão novamente se depositar sobre o biofilme, a película que a gente tem de saliva sobre o dente, vão se depositar, vão se organizar em forma de placa bacteriana. Placa bacteriana, o que é? É uma colônia, é uma multidão de bactérias que se organizam. A placa bacteriana, assim, bem assim, explicadinho, quando a gente fica um tempo sem escovar o dente, entrou um cachorro aqui. Aí, algum tempo sem escovar o dente, se você passar o dedo, né, você sente uma camadinha, ela se torna visível, né? Depois, 2, 3 dias, se alguém já fez a experiência, vai ver que ela deixa o dente áspero. Então, Vou falar para ela. Então ela está contando com a sorte, sim. O ideal é porque... Pelo menos 2, né? Ideal, porque daí a gente pode contar com um pouquinho de chance de não ter tirado toda a placa. E não Uma ter... sorte um pouquinho maior com 2 vezes por dia, né? É que eu acho que na cabeça da minha mãe, como meu irmão não come pela boca, né? E ele dorme bastante também, então uma vez estaria de bom tamanho. E tem esse aspecto... Bom, a gente nem falou de cárie, mas outro dia de falar assim, a questão do fio dental. Eu queria falar do fio dental ainda, porque assim, porque né, o fio dental é o drama da grande maioria, né? Uhum. E, inclusive, né, muitas vezes dos adultos aí. E por conta dessa minha história que eu falei de 24 horas da placa bacteriana, quer dizer, fatalmente quem passa fio dental 1 ou 2 vezes por semana, fatalmente vai sangrar. Por que vai sangrar? Porque tem placa bacteriana mais de 24, 48 horas lá que com as toxinas dela já fez um processo inflamatório na gengiva. Então, quem passa fio dental todo dia vai passar o fio dental e não vai sangrar nada. Vai passar o fio dental, vai sair sem aquela corzinha vermelha, ou então você vai cuspir, não tem sangue. Quem passa de vez em quando sempre vai ter processo inflamatório, porque a placa bacteriana ela está lá, não existe dizer, não tenho. Tem placa bacteriana, e vai inflamar a gengiva. E vai sangrar. Por isso que sangra a gengiva, né? Então, mas o sangrar a gengiva é problema? É problema porque é um processo inflamatório, que se ele se mantiver por anos, ele vai atacar o sistema de suporte do dente, que é o osso, e o dente amolece e cai. Por isso que as pessoas chegam lá nos 50, 60 anos, muitas vezes, os dentes começam a ficar mole. Não é uma coisa que aconteceu aos 1 ano antes, 1 mês antes. Não, é um processo que vem de 20 anos. Né? De escovação mal executada, fio dental não passado. Assim vai. Às vezes também... Né? Fabiano, você tem... Acho que a gente pode fechar com o Fabiano a última pergunta. Que já estamos com 1h30 de live já. E daí Passou a gente rápido. já faz o encerramento. Passou rápido aí. Pois é. E vamos deixar para uma próxima, então, que tem mais conteúdo para a gente falar. Pronto. Não, a minha dúvida é sobre bruxismo. A Giovana, ela às vezes está, sei lá, assistindo televisão, está assistindo televisão, está o dentinho o tempo todo, dormindo também acontece. Tem alguma técnica, uma forma de diminuir? O que a gente pode fazer em relação ao bruxismo dela? Nessa idade, bem complicado, assim, de intervenção. Ela tá agora, que você me falou que ela está com o primeiro molar permanente em erupção, certo? Isso, saindo aqui. Provavelmente,
Provavelmente, o que acontece agora, né? Porque, na verdade, vai nascer aos 6 anos, 6, 7 anos, Sete. além de começar assim, mas na média, então, aos Ah, 6 tá, certo. anos, Tava dando sete. além de fazer a troca, que ela fez alguma troca anterior, ainda não. Só os 2 dentinhos da frente saiu. O resto Então, ao tudo mesmo ainda é de tempo, leite. agora, esse dente que está nascendo atrás é o primeiro molar permanente, certo? Uhum. Esse dente, porque na verdade a criança ela tem 20 dentes de leite, né, decíduos, que a gente chama na nomenclatura odontológica, mas é de leite, aqueles dentes que vão cair. E a gente tem na dentição com os sisos 32 permanentes. Então, troca 20 e 12 nascem lá atrás. 4 aos 6 anos, 4 aos 12 anos e 4 aos 18 anos, que é o famigerado siso. Então, agora, o que acontece? Aos 6 anos está nascendo o primeiro molar permanente. Esse é um dente volumoso, por isso que ele incomoda, para nascer ele é grande. Uhum. Ele é o dente mais perdido no mundo, extraído posteriormente, porque ele nasce numa idade que os pais não observam que isso está acontecendo, porque ele não cai nenhum, ele nasce, às vezes, silenciosamente, né? Principalmente para quem não tem esse cuidado muito grande, então ele está nascendo lá. Mas ele vai proporcionar um levante de mordida, ele vai levantar um pouco a mordida dela, quando ele terminar a erupção dele. Possivelmente isso possa amenizar um pouco essa questão do bruxismo. O bruxismo, a paralisia cerebral é bem característica, tem esses que fazem travamento de ter dentes absolutamente desgastados, bem forte, muito comum. Talvez até você possa comentar com o neuropediatra dessa condição, que às vezes modula, às vezes uma medicação diminua essa tensão e também diminui um pouco, porque tem gente de pais que se queixam até do barulho, porque a criança às vezes dorme no mesmo quarto e é forte. A gente escuta. Às vezes a noite toda, né? Então, mas tem muito o que intervir assim, mas às vezes eu comento como a gente trabalha com a equipe, a gente comenta, doutor, às vezes modula um pouquinho um remédio que toma e tal, às vezes melhora por aí. É uma alternativa que você pode ter, mas talvez a própria fisiologia agora Esperar. vai melhorar isso já. Perfeito. Bom, então é isso. A gente cobriu bastante coisa. Eu sei que muita coisa acabou passou rápido, ficou de lado, mas fica uma deixa para a gente voltar aqui e conversar sobre essas outras dúvidas que a gente tem. Mas eu E posso outros deixar também questionamentos. meus contatos aí, se quiserem. Então, se o senhor puder, eu gostaria doutor, que o senhor já fizesse suas considerações finais e falasse um pouquinho dos seus contatos e, enfim, desse um tchau geral para o pessoal aí. Certo. Não, eu queria só colocar essa questão, por exemplo, que eu sou um funcionário público, né? Então, o Brasil, desde 2003, talvez foi uma das primeiras vezes que você teve uma ação nacional de saúde bucal com o Brasil Sorridente, e se criaram os centros de especialidades odontológicas. Então, até ali a gente tinha uma rede bastante grande de atenção primária, de postos de saúde, onde tem dentista, faz atendimento, mas aqueles atendimentos um pouquinho mais especializados, eles não eram cobertos pelo SUS. O que os centros de especialidades odontológicas cobrem, né? Eles fazem. Então, muitos municípios têm, chama CEO, em que você tem dentista que faz tratamento de canal, endodontia, dentista que faz cirurgias odontológicas menores, por exemplo, remoção de dentes inclusos, terceiros molares, algumas outras cirurgias pequenas de mucosa. A gente tem diagnóstico de câncer bucal, periodontia, né, que é esse tratamento das doenças da gengiva, né, que acomete um pouquinho mais o paciente adulto, e a grande maioria dos CELs tem a especialidade odontologia para pacientes com necessidades especiais, que é onde eu me enquadro. Então, hoje eu trabalho em 2 CELs, eu trabalho tanto em São José dos Pinhais, quanto em Araucária, que são aqui tudo região metropolitana de Curitiba. Então existe, né?
teria que ver, né, se nas cidades tem o CEL e provavelmente ali, se a unidade básica não dá conta do atendimento, eles encaminham para o centro de especialidade. E, bom, para finalizar, né, agradecer aí o convite do Guilherme. Às vezes a gente acha que não vai contribuir muito, tal, mas espero que tenha contribuído alguma coisa. Para mim foi realmente um prazer falar com vocês e Contribuiu bastante, doutor Fique, pode ter certeza. E eu já quero deixar o convite para as próximas, para futuras, parte 2, parte 3, parte 4. Aí. a gente tem que estudar um pouco daí, né? É uma verdadeira aula. Doutor, onde o pessoal pode te encontrar para caso queira tirar algumas dúvidas com o senhor? Tá, estou no Instagram. Artemio Creus, artemio.creus, eu acho. Mas quiser anotar meu WhatsApp aí, 999-41, quer anotar aí, depois você passa para eles? Eu anoto aqui, depois eu passo para quem pedir. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Thaís, o espaço é teu agora também, para você falar um pouquinho do Diário Especial. E, bom, tá aí. Bom, eu agradeço muito o convite para participar, foi muito bacana, foi, como eu disse, foi uma verdadeira aula. Bastante aprendizados e coisas que eu não sabia. Mesmo vivendo, né, nesse mundo da paralisia cerebral, tem coisas que a gente não sabe e vai aprendendo no dia a dia. Eu tenho a página lá no Instagram e no Facebook do Diário de Especial, que é onde eu compartilho um pouco da vida do Paulo César, que é uma pessoa que tem paralisia cerebral, um grau mais elevado, então é 100% dependente, e eu tento levar um pouquinho de leveza e mostrar que a vida de uma pessoa que tem deficiência, ela é muito mais do que terapias e consultas. Ela é uma vida que pode ser vivida como a nossa, sem intervenção nenhuma. Posso contar mais uma historinha? Por favor. Eu tenho um paciente de paralisia cerebral que bem comprometido, assim, cadeira de rodas, tal, mas ele tem assim, um cognitivo absolutamente preservado, assim, fantástico. E daí ele assim, ele sabe da limitação dele no atendimento odontológico, entendeu? Então ele chega lá, ele sabe que ele vai ter espasmo, que ele vai travar a boca. Daí, e ele é muito de fazer piada e tal, e as irmãs também levam ele, só que se ele quer conversar, eu não consigo atender, né? Daí quando ele entra, eu vou atender, falo assim, gente, agora acabou, ninguém fala, se ele quer participar, ele quer rir, ele quer, né? Daí, ele rindo, ele mexe o corpo inteiro, não é só, ele não ri só com a boca, ele ri com o corpo. Aí ele se posiciona na cadeira, ele pega as mãozinhas dele, fala assim, aí ele se posiciona, cruza as pernas, fala assim, pode atender, doutor, entendeu? Tipo, ele se autocontém, se entende? É muito bonito, é muito engraçado. Desculpa aí essa intervenção. Não, que isso, é sempre bom ouvir essas histórias assim, a gente está aqui para isso também. Fabiana, por favor, o espaço é teu. Vamos lá. Coisas da quarentena, que eu estou achando maravilhoso. É justamente esses encontros, essas lives, essa possibilidade, Guilherme, que está fazendo esses lives, esses encontros que estão sendo muito proveitosos, a gente tira muitas dúvidas. Hoje mesmo, eu anotei um monte de coisa aqui, falei quase tudo, mas ficaram várias coisas para fora também, de fora, então tenho certeza que a gente vai conseguir se encontrar novamente em outra oportunidade. E para quem não segue, @PaiDeNana, lá no Instagram, PaiDeNana, tudo junto, sem ponto, sem nada, sem letras dobradas, sem NN, PaiDeNana, tudo junto. Aí lá, conto um pouco do dia a dia com Giovana, minha mocinha de 7 anos de idade, como é o dia a dia com a criança sindrômica, ela tem a síndrome de Wolff-Rishorn, e também para mostrar que a paternidade real existe, que existem pais que cuidam dos seus filhos, principalmente pais que têm síndrome, né, ou algum tipo de deficiência. Infelizmente, são homens raros hoje em dia. Então, é uma bandeira que eu levanto mesmo. Eu quero que vá para frente, que outras pessoas conheçam, que saibam que existe sim. Então, acho que a missão, depois que Nana nasceu, ela me mostrou isso. Minha missão é que a paternidade existe sim, a paternidade real está aí para acontecer e para passar para frente. É isso, brigadão.
Thaís, brigadão, doutor Artemio, por esse bate-papo. Brigadão também pelo Guilherme por ter feito esse convite. E estamos aí para próximas, viu? Vamos deixar já colocar a deixa aqui, né? Ó, só chamar, Mais só mandar uma. um WhatsApp. Eu quero falar disso aí. Dar parabéns para vocês dois pais, né, que estão aqui, os pais da Thaís Projeto também são bem presentes. Eu trabalho em instituição, é aberrante, é absurdo isso. Eu sempre penso que está na hora, já passou da hora de ter uma política pública que contemple essa condição familiar. Por quê? É absolutamente comum você ter uma família, quer dizer, que se formou, o casalzinho muitas vezes jovem, e vão ter o primeiro filho, os dois trabalham, vão ter o primeiro filho e o filho nasce com deficiência. O primeiro passo é a mãe largar o emprego. Concordam que é essa situação? E Sim. já teve diminuição de renda familiar. E o segundo passo comum é o marido, o pai, vazar. Absolutamente comum. Daí o que acontece? A mãe vai ter que se virar com o BPC, quando tem alguém que a orienta e ela consegue esse benefício do governo. Sendo que o começo não foi isso, né? Era uma família estruturada, uma família que provavelmente tinha um planejamento financeiro que levaria bem ter 1, 2 filhos, e se desestrutura totalmente, e parabéns para vocês. Continuem, não parem, porque realmente nunca. Tem pouquíssimos pais nas redes sociais. Você vê muitas mães, mas pais são poucos os que estão se mostrando nas redes sociais e compartilhando experiências. Teve um estudo recente mostrando que 70% dos pais se separam quando percebe-se que existe uma criança, um bebê que está vindo com síndrome. Então, pense em 70% dos casais que se desfazem, então fica 30%. Então, 30% também forte. É um número bem expressivo. Antes de eu fazer as considerações finais aqui, eu quero só ler dois comentáriozinhos que colocaram aqui. A Janice, ela falou que faz aquela coisinha aqui da boca com palitos de picolé, e acho que são esses mesmo, né? Você monta os palitinhos de picolé ali e coloca lá. E um outro aqui, Artemio, é de uma tal de Silvia Croix aqui, ela diz que estou aqui como fã número 1 do Artemio, para agradecer ao Papai Típico e para declarar que eu sou testemunha do amor que ele tem pela profissão e pelos pacientinhos dele. Essa é suspeita. Bom, então eu queria agradecer de todo o coração, Artemio, você se dispor a falar com a gente aqui. Parte de eu ter te chamado, além de você ser essa pessoa super acessível, pelo seu trabalho no SUS, que a gente sabe o quão importante é o SUS e os atendimentos públicos, assim. E é muito bom trazer uma pessoa que vive essa realidade para poder conversar com a gente aqui, contar essas histórias, contar como é esse atendimento, desmistificar um pouco dessa visão que a gente tem do SUS como um serviço debilitado, um serviço de pessoas mal-humoradas, de pessoas que não querem. Muito do que a gente vê com a Dora são pessoas que amam de paixão o que fazem. As pessoas que tratam a Dora no SUS, elas amam, assim, elas fazem do próprio bolso os cursos para poder continuar atendendo as pessoas. Então, parte disso tudo é por todo o seu trabalho, que eu entrei em contato agora e admiro bastante. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer a Thaís e ao Fabiano por também estarem aqui dividindo comigo aqui essa bancadinha aqui para a gente fazer as perguntas para o Dr. Artemio, num domingo à noite, para falar sobre odontologia, que todo mundo meio tem medo de odontologia, daquele barulhinho que arrepia a espinha só de ouvir. Quero convidar todo mundo a acompanhar o trabalho deles no Instagram. A live vai ficar aqui no Facebook, eu vou colocar ela no YouTube também, vou editar o som e vou lançar como podcast. Mando para vocês sim. Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a live da gente e convidar vocês a ir ouvir os podcasts do Papai Típico, a conhecer o trabalho do Papai Típico também, que a gente traz toda essa questão de paternidade, masculinidade para a conversa, para trazer para a mesa do almoço de família esses assuntos, que é importante a gente fazer parte disso.
Então, um obrigado a todos, um tchau geral, e Tchau. a gente marca uma próxima, uma parte 2 aí, para aprofundar um pouquinho mais nos assuntos aí. Marcamos. Com certeza. Tô dentro, Então, pode ter abraço. certeza. tchau, Também tchau tô para dentro. todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.